E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, mais um hangout. Hoje nós estamos aqui com a professora Lívia, professora de musicalização da Escola Aparecida Ferreira Cursino. Muitos ainda no Cursino não conhecem ela porque ela está estreando no projeto, né? No dia que ela iniciou a trabalhar com a gente, foi justamente no dia que não paralisou as aulas no projeto. Então, muitos de vocês ainda vão conhecer o trabalho dela, o trabalho que ela faz, mas ela já vai dar uma palhinha daqui do conhecimento dela. A professora Lívia vai estar aí atendendo aí todas as quartas-feiras lá na nossa escola lá, né? E como eu sempre começo as nossas aulas, esses hangouts, esses bate-papo, né? Falando sobre o assunto que nós vamos falar sobre hoje. Primeiro a gente vai falar sobre partitura musical, qual a importância da partitura musical e por que a gente estuda e quais são as informações que a gente precisa para ler partitura, né? Muito de vocês já leem, mas não tem, às vezes, total domínio do código, né? Domínio das informações que estão passando lá. E a ideia dessa aula de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre isso, entender um pouquinho da importância da leitura musical, tá? Então, professora Lívia, seja bem-vinda aí no nosso hangout, aí na nossa aula. Para a gente se conhecer um pouquinho melhor, gostaria que você falasse um pouquinho da sua formação musical, da sua trajetória, e por que você escolheu música. A minha formação é de pedagoga, na verdade. Eu sou pedagoga e a área musical, eu direcionei a minha didática para a área musical porque ela veio surgindo de forma muito espontânea na minha vida, né? Então, a minha família toda é musical, eu sempre tive contato com instrumento, com música, sempre tive interesse. Eu tive a oportunidade de ter no ensino fundamental aula de música e fui fazendo pesquisas, mintando, curiosidade. É uma área que realmente me agradou, me toca, então por isso que eu direcionei a minha área pedagógica para a música. Ótimo. E você toca algum instrumento? Qual é o seu instrumento especialista? Desculpa, não consegui escutar a pergunta. Você toca algum instrumento? Você tem algum instrumento que é o seu instrumento principal? Que geralmente o pessoal de musicalização toca vários instrumentos, né? Isso, a gente acaba explorando um pouco de cada instrumento, né? Eu estudo bastante no teclado e o ukulele eu gosto de usar bastante nas aulas de musicalização porque ele é um instrumento bem acessível. Não no sentido financeiro, no sentido assim de você poder levar, da criança conseguir ter um conforto para pegar, a sonoridade que costuma agradar também aos pequenos. Você tem um trabalho também de construção de instrumentos, né? Você trabalha com essa área de percussão, né? Fala um pouquinho desse trabalho que você faz. Você me ouviu? O som tá cortando, eu não consegui entender novamente, desculpa. Você tem um trabalho de construção de instrumentos, é isso? Se eu não estiver enganado, a gente conversou brevemente da outra vez. Você faz um trabalho, né, com percussão, é isso? Isso, umas pesquisas que a gente faz dentro da área de musicalização. Eu fiz um projeto construindo instrumentos, reutilizando algumas coisas recicláveis, né? O instrumento, quando você vai construir um instrumento, ele tem que ter um som, apesar dele ser feito de um material reciclável, ele não pode parecer só um instrumento, né? Ele tem que ter uma sonoridade para a criança poder explorar, né? Então, tem várias pesquisas com o PET esticado na lata, que ele faz uma sonoridade bem similar aos
instrumentos mesmo que são encontrados no mercado, né? Então, a importância do instrumento construído com recicláveis é ter o som, ter timbres diferentes para ser explorado pelas crianças, né? Ele ter realmente uma sonoridade. Ótimo. Bom, quando a gente fala de música, né? Quando a gente fala de música, as pessoas que não são da área musical já se remetem à partitura, porque sempre ouviram falar sobre partitura, que músico tem que ler partitura, né? E a gente bem sabe que para ser músico não precisa necessariamente ler partitura, né? Nem todos os músicos leem partitura, né? Mas para nossa para o que a gente faz no projeto, na banda, a gente trabalha essa questão da partitura, né? Na sua opinião, qual a importância para você do estudo da teoria musical, do estudo da partitura? Tá, legal. Posso responder? É importante a leitura da partitura. Eu compararia como uma criança que é alfabetizada, tá? Quando você, todo ser humano fala, né? Processa, fala desde cedo. Quando você é alfabetizado, quando você tem um letramento, cria uma independência, você tem uma autonomia, você consegue compreender outras coisas. Eu acho que na leitura musical não é diferente disso. A questão de você conhecer a teoria musical, de você saber ler uma partitura, isso é importante no sentido de que você consegue ter independência, você consegue registrar coisas que você, ideias suas musicais, você consegue entender algumas coisas, você tem uma liberdade. É como na leitura mesmo, né? Você tem uma autonomia. Ótimo. Bom, eu vi que você preparou uma aula hoje aqui para gente, né? E eu vi aqui que você sobre notação musical, né? Sobre essas informações, esses códigos. A gente entende que a música é uma linguagem, né? Como você bem disse agora, mas ela não é uma linguagem completa, que nem o português ou que nem a matemática. Não dá para se dizer em tudo em música. Mas a gente sabe que há um código e esse código ele precisa ser decifrado, a gente precisa aprender, né? E aí eu estava vendo aqui, até estava conversando com ela, né, sobre a questão dos neumas, né? Então eu vou fazer só um breve contexto histórico e aí eu vou deixar à vontade para você falar sobre o que você vai trazer para a gente hoje aqui, né? Bom, galera, é o seguinte, quando a gente antes de existir a partitura propriamente dita, essa partitura que a gente conhece hoje, que vocês veem no método, se levou muitos séculos para chegar, né, mais de 100 anos, né, vários 100 anos para se chegar nessa partitura tradicional que você tem lá naquele método que a gente faz na aula, né? E antes não tinha como gravar ou escrever as músicas que eram cantadas. Basicamente, toda música que era feita antes ou era feita de forma oral, nos lugares onde tinha a população, nas festas e coisa e tal, ou era feito dentro da igreja, onde a igreja tinha todo o poder do conhecimento naquela época, centralizava tudo na igreja. Então, quem quisesse aprender a ler ou a escrever, tinha que entrar para o clero, né? Para entrar para a igreja e lá os padres iam ensinando essas pessoas que também se tornariam futuramente padres. Então, eles tinham todo esse, detinham o conhecimento. E alguém que era do reino, o rei ou a rainha,
nem todos os reis, nem todos eram alfabetizados, e aquelas pessoas que estavam mais próximas ali da nobreza eram alfabetizados. Então, não tinha muito acesso às coisas. Então, mesmo dentro da igreja, quando eles iam cantar, era passado de forma oral. Só que isso gerava alguns problemas, porque eles nem sempre conseguiam cantar da mesma forma a mesma música, porque não se tinha uma padronização da escrita. Então, os próprios pesquisadores, os próprios padres que eram cientistas, eram músicos, eram polivalentes, né? Tinham várias funções, e eles começaram a tentar criar algum tipo de método para que pudesse uniformizar os textos e que isso pudesse ser cantado por várias igrejas da mesma forma. Então, que cada igreja, cada região cantava de uma forma diferente. Então, eles quiseram fazer a uniformização que existe até hoje, que são os inários. Então, foi criado esse tal de neumas. Então, são as letrinhas bem pequenininhas aqui, você pode ver. O Guido d'Arezzo foi o maior responsável, esse jovem senhor aqui, foi o maior responsável aí pela criação, né, desse tratado, e ele usava esses quadradinhos aqui, tá vendo? Esses tracinhos, para identificar as alturas. Começou com uma linha, que era chamado grama. Uma linha, eles escreviam se tinha uma nota fixa, a nota de referência, e aí se ele subisse um quadradinho para cima, subiu um quadradinho para cima, a nota subia. Se descia um quadradinho para baixo, você descia a nota para baixo. Ou repetia a nota em sequência. Existiam várias formas. Conforme eles foram aumentando as linhas, ficou 1, 2, 3, 4, 5 pentagrama, que é o nosso pentagrama, ou seja, 5 linhas e 4 espaços para escrever partitura, para escrever as notas. E aí eles usavam os neumas. Então, Guido d'Arezzo é o primeiro cara que escreveu, estabeleceu aí essa uniformidade da partitura e do canto, né? E da onde que saiu essas notas, né? Tinha que criar um nome para essas notas. Essa escala do, ré, mi, fá, sol, lá, si não saiu do nada, foi uma invenção. Então, o que eles usaram? Eles usaram uma música que eu vou passar aqui para vocês, que é a música, é o hino a São João Batista. E aí eles pegaram as primeiras letras de cada frase desse hino, tá vendo? Tá até marcado aqui, não tá meio embaçado porque minha internet não tá tão boa, mas eles pegaram as primeiras letras de cada frase e estabeleceram a altura e o nome da escala, certo? Então, esse ut é o nosso dó, que depois eles substituíram o ut pelo dó. Aí o ré é o ré sonare e o mi assim por diante. A grande diferença é o si, que é a junção de duas palavras. É a junção de duas palavras, que é o Sancti e Johannes. Então, Sancti é o S do Sancti, e o J, que em latim não tem som de J, tem som de I. Então, Johannes, que seria o João, São João, ele juntou essas duas palavras e formou essa palavra que é o nosso si hoje, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês o hino a São João Batista, para a gente ouvir como é e começa. Tenta perceber, galera, onde está a escala aí para vocês, ó. Beleza.
Ouvimos e agora vamos ver, vamos acompanhar com a partitura aqui novamente, ó. Mi. Sol. Lá. Olha lá, dó de novo. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem ouvir essa música e ter mais explicação histórica em relação a isso. Mas surgiu daí a escala e as primeiras notas musicais, né? Então hoje todo mundo sabe que a escala é do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas tem uma história por detrás. E não foi do nada, assim, não foi alguém que chegou e simplesmente... Não, houve várias tentativas durante muito tempo até se chegar nesse padrão e estabelecer esse padrão que existe até hoje. Séculos, vários séculos, né? Bom, professora, passando esse momento histórico aí que... Eu gosto muito de história. Eu sempre gostei muito de história musical, história da música. Eu tenho muito interesse nessa área. Mas vamos lá para a parte prática aí. Som. O que você pode dizer sobre isso? Então, aqui eu expliquei o som, eu dividi o som em alguns parâmetros que a gente lê na partitura, na notação musical, né? Então, os principais parâmetros do som são os que eu coloquei aqui: a altura, a duração, a intensidade e o timbre, tá? A altura, muitas pessoas confundem, não os nossos alunos já estudam, eles já têm uma noção, mas não tem a ver com volume. A altura ela tem a ver com a frequência do som, tá? Quando o som ele é organizado em frequências, ele não tem uma frequência definida, ele é um som musical, tá? Então, cada nota, ela tem uma frequência diferente. A altura, o parâmetro da altura do som, ele define se um som ele é mais grave, que seria mais baixo, ou mais agudo, mais alto. Esse é o primeiro parâmetro do som que inclusive, foi o primeiro parâmetro que começou a ser colocado na notação musical, tá? O segundo parâmetro, que é a duração, ele tem relação com o tempo que cada nota dura dentro da execução da música, tá? Então, a duração ele tem a ver com o tempo mesmo, segundos, a duração do tempo. Depois, quando a gente for explicar na partitura, vai ficar mais claro. Mas a duração é essa questão de quanto dura um determinado som. A intensidade, essa sim, ela tem a ver com o som, com o volume, não necessariamente o volume, mas assim, intenso se ele é mais forte ou se ele é mais fraco, tá? Então, quanto mais baixinho, mais fraco, aí a gente, para que fique fácil de compreender, né? O que é som mais fraco, um som mais forte, tá? Então, essa intensidade, ela tem a ver com o volume mesmo. Na física, ela é
seria medida em decibéis, tá? E o timbre, ele tem relação com a sonora, tá? Com que instrumento, ou que voz, ou da onde vem, o que produz esse som, tá? Cada corpo sonoro, ele emite o som de uma maneira diferente, tá? Então, ele tem a ver com o formato das ondas sonoras, porque o som, eles são ondas mecânicas, né? Então, timbre, se você executar um som, por exemplo, na mesma altura, mesma duração, mesma intensidade, um piano ou num instrumento de uma flauta, por exemplo, o som a gente vai perceber que ele é diferente, mesmo as outras propriedades sendo igual, porque essa é a questão que define o timbre. A minha voz é diferente da voz do maestro, que é diferente da voz de quem está assistindo em casa. Cada voz tem um timbre, então essa é a propriedade do timbre, tá? Aí eu coloquei como que a gente consegue ler principalmente altura e duração na partitura, que são as propriedades do som assim que mais caracterizam a música. Tá? Então aqui eu coloquei a altura, coloquei uma breve explicação sobre o que eu falei da propriedade do som, tá? Para a gente entender que esse da onda do som foi o que eu comentei aqui. Quanto maior a frequência, quanto mais vezes o som oscila, menor é o comprimento da onda, mais próximo. Então, não sei se está uma explicação muito, muito física, mas é só para compreender quantas vezes esse som é emitido dentro da onda, tá? Sonora. Vai entender quando eu colocar ali na partitura. Eu coloquei aqui um tecladinho, se você puder dar uma... Aqui eu coloquei como referência as frequências da nota Lá. Coloquei num teclado de piano. Por que eu usei a nota Lá? A nota Lá é referência porque ela tem a frequência exata, ela não é um número quebrado, tá? Tem outros motivos também, mas a gente toma como referência essa nota Lá. Mais ou menos não, coloquei precisamente as alturas da nota Lá, e a gente consegue ver entre as notas Lá aqui no piano. Então, cada uma tem uma frequência que está entre essas frequências que eu marquei aqui no piano. Quanto mais para o lado grave do piano, que são os baixos, menor é a frequência, então o comprimento da onda sonora é maior. Quanto mais agudo, maior é a frequência, tá? Vamos ver como que isso fica na partitura. Aqui, então, a primeira coisa que a gente envolve na leitura da altura é um pentagrama, né? O contexto histórico do pentagrama, demorou para chegar aí nesse acordo das 5 linhas, mas atualmente a gente trabalha 5 linhas e 4 espaços, tá? Esse desenho da mão que eu coloquei é para ficar fácil a compreensão. Quando a gente tem 5 dedos aqui na nossa mão, são 4 espaços entre os nossos dedinhos, né? Então, eu coloquei aqui marcando como se o dedo mínimo fosse a linha de baixo, tá? As linhas e os espaços do pentagrama, eles são sempre contados de baixo para cima. Quando eu falar a primeira linha do pentagrama, eu estou falando da linha que está inferior, a linha que está mais embaixo. Isso vale para os espaços também, tá? Então, é sempre a primeira linha, primeiro espaço, segunda linha, segundo espaço, terceira linha, terceiro espaço, quarta linha, quarto espaço e quinta linha, tá? Além dessa, se a gente puder dar uma olhadinha no próximo slide. Vou apagar aqui. Chegou aí? Tá, aqui as notas são colocadas, são escritas
uma na linha, uma no espaço, uma na linha, uma no espaço. Então, assim que é feita a leitura musical. Então, se eu tenho lá as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, elas são colocadas sempre alternando, linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, tá? Então, se eu tiver, supondo que eu tivesse um dó na primeira linha, o primeiro espaço seria um ré, que seria a nota seguinte, tá? Além dessas linhas e desses espaços do pentagrama, quando há necessidade de eu colocar alguma nota que não cabe nessas 5 linhas, nesses 5 espaços, eu posso usar linhas suplementares, tá? São linhas e espaços também suplementares. Aqui eu coloquei um slide da linha e um slide do espaço, tá? Então, as linhas suplementares podem ser em cima do pentagrama, que são as superiores, tá? Também são contadas do pentagrama até em cima. Então, a primeira linha seria que está mais próxima da quinta linha do pentagrama, a primeira linha suplementar superior. E nas inferiores também, ela é contada a que é mais próxima do pentagrama. Então, a primeira linha suplementar inferior é a linha que está mais próxima da primeira linha do pentagrama. Então, ela vai descendo, primeira, segunda, terceira, tá? Também funciona assim com os espaços, tá? O espaço também, no próximo slide, a gente vai ver que eu coloquei uma nota também escrita aqui nos espaços suplementares, tá? Então, o primeiro espaço suplementar superior é esse espaço que fica diretamente coladinho ali na quinta linha do pentagrama, tá? O segundo espaço seria o de cima, coisa funciona para o inferior. O primeiro espaço é esse que está colado na primeira linha, o segundo espaço é esse outro que eu coloquei. De linhas e espaços não tem, eu posso usar quantas quiser, desde que com bom senso, né? Às vezes a gente acaba optando por colocar uma clave ou usar 2 pentagramas do que colocar um monte de linhas suplementares, mas não tem limite para usar as linhas suplementares, tá? Então, eu coloquei as claves, tá? Eu mostrei nos outros slides as notas nas posições. Eu não tenho como nomear, como dizer qual nota que é em qual espaço ou qual linha, se eu não tiver uma clave. Então, a clave, para os pequenininhos, a gente fala que é a mamãe da nota, porque ela que dá o nome da nota, tá? Então, as claves, elas assinam uma linha onde a nota vai ser nomeada. A clave de sol nomeia a nota sol, tá? Eu marquei aqui, só para ter uma referência, depois dá para olhar no piano lá, que é o sol 4, tá? Então, ela marca determinada altura de sol, porque eu vou ter outras notas sol, né, no pentagrama, mas seria essa altura da nota sol, tá? Então, a clave de sol, ela marca que o sol fica na quarta linha, assim, na quarta linha, e a nota da quarta linha é sol. No slide seguinte, eu coloquei, usando essa clave de referência, como que ficaria nomeada as outras linhas e outros espaços nessa clave, tá? Então, a primeira linha seria o mi, fá, sol, e assim vai subindo a escala com a referência do sol na segunda linha, tá? Outra clave que a gente tem é a clave de dó. A clave de dó, aqui eu coloquei o exemplo dela na terceira linha, mas depois eu mostrei ela em todas as linhas. Ela marca o dó central, que é o que a gente chama de dó central, que é o dó 4 no piano, tá? Então, eu coloquei a frequência aproximada, eu escrevi a frequência, ninguém precisa decorar a frequência, não. Eu escrevi porque em alguns sistemas chamados de Dó 3, em alguns sistemas chamados de Dó 4, então eu preferi colocar a frequência ali para a gente saber qual que é a altura correta do Dó, que a clave de Dó marca, tá? Então, eu coloquei ela em vários exemplos, assinando todas as linhas que ela pode estar. Então, na primeira linha,
Então, aqui está a referência do Dó assinando a primeira linha. Ele pode a segunda linha. Ele pode assinar a terceira linha. E ele pode assinar também a quarta linha, tá? Então, vocês podem ver que a nota, ela muda a linha dependendo de onde eu jogo o Dó. O Dó é a referência, tá? Então, é fácil pegar a nota de referência, você já vai saber o nome de todas as outras notas que estão nas linhas e nos espaços. A próxima clave é a clave de Fá, tá? A clave de Fá, ela marca o Fá, que é uma oitava abaixo, na oitava de baixo desse Dó central. Então, ela é uma clave mais grave do que a clave de Sol, do que a clave de Dó, tá? Então, ele marca o Fá 3, a referência do Fá. A clave de Fá, ela tem duas possibilidades. Ela pode assinar a quarta linha, que eu fiz um slide aqui também com a referência das outras notas com Fá na quarta linha. E ela pode também assinar a terceira linha. Ok. Então, a altura, basicamente, é assim que se escreve, tá? Depois nós temos outros elementos que envolvem a leitura da altura. Você quer dar uma passadinha para o próximo? Aqui eu coloquei alguns intervalos, só para a gente saber o que é o semitom, o que é o tom e o que é a oitava, tá? Desenhei e ilustrei no piano para ficar mais fácil a compreensão. O menor intervalo da escala temperada é o semitom, tá? Ela é a distância de uma tecla para outra, é a distância mínima que tem aqui. Então, no desenho está marcando ali o semitom. O tom, ele nada mais é que dois semitons, tá? Então, aqui seria no caso do Dó para o Ré, do Ré para o Mi. Do Mi para o Fá, eu só tenho um semitom, eu não tenho um tom inteiro, tá? Porque para ter um tom inteiro, eu tenho que ter dois semitons, tá? E assim sucessivamente. Eu tenho um tom, do Sol para o Lá eu tenho um tom, do Lá para o Si eu tenho um tom, mas do Si para o Dó também eu só tenho um semitom, tá? Então, isso que é o tom, o semitom. E a oitava, ela é a distância de uma nota até ela mesma, só que numa altura, pode ser uma oitava para baixo, se ela a frequência maior, tiver a frequência menor, aliás, se ela for mais grave, ou uma oitava para cima, se ela for mais aguda, tá? Então, a oitava é basicamente a distância entre uma nota até ela mesma, falando assim, simplificando. Eu coloquei essas referências de tom e semitom para a gente poder entender a questão das alterações, tá? Na partitura, a gente vai encontrar alguns símbolos que alteram as notas conforme lá em cima, tá? Se você puder dar uma passadinha para o próximo slide. Esses são os símbolos de alteração, tá? Então, aqui eu tenho, nesse primeiro quadro, o sustenido. O que o sustenido faz com a nota? Ele sobe da nota, tá? O bemol, que abaixa meio tom da nota. O duplo sustenido, ele sobe 2 semitons, tom da nota. E o duplo bemol, ele abaixa, tá? Um tom da nota também, são 2 semitons. Do lado, eu coloquei um sinalzinho que chama B quadro. Ele serve para anular uma alteração, tá? Na partitura, depois eu explicando, vai ficar mais fácil de entender. Precisa ser anulada, tá? Até aí tá ok? Quer fazer algum comentário, alguma coisa? No caso dos sinais, né? Esse sinal aqui, esse xizinho, também é conhecido como dobrado sustenido ou dobrado bemol. Vocês vão ver muito em livros de teoria. Dobrado bemol. Então, cada livro usa um nome diferente, mas
é comum você achar dobrado sustenido, dobrado bemol também. E, pessoal, isso aqui não é hashtag, tá? É sustenido. Pode continuar, professor. Aqui eu marquei esses acidentes, eles podem ser ocorrentes ou eles podem ser tonais ou fixos, tá? O acidente ocorrente, ele é marcado à esquerda da nota numa partitura, tá? Eu coloquei um exemplo da marcação como ele ficaria na partitura. Essa partitura, ela tem uma marcação também de uma armadura que eu vou explicar daqui a pouco. Então, ela tem uma alteração, um acidente tonal. Por isso que eu tenho o uso do belém, tá? Para ele anular essa nota que seria alterada pela armadura de explicar daqui para frente o que é a armadura de clave, mas só para ficar assim mais claro, ele seria um si bemol, porque ele está numa tonalidade de Fá, e a armadura está indicando que é Fá, mas ele está sendo anulado. Então, aí ele é só um si mesmo, tá? Vai ficar mais claro a hora que eu explicar as armaduras ali embaixo. Aqui são os acidentes fixos, né? Que eles definem o tom da música. Eu não vou detalhar isso, que é um assunto mais complexo, né? É só para saber que os acidentes podem ser marcados numa armadura, tá? E embaixo eu coloquei alguns exemplos de como que ele pode ficar no slide seguinte, tá? Então ela pode ser uma armadura de clave de sustenidos ou de bemóis, tá? O próximo slide, por favor. Aqui eu dei alguns exemplos, então. Alguns exemplos não, na verdade, todas as armaduras estão ali, né? Para mesmo como que ela funciona. Agora a gente já vai passar para a duração, né? Para os valores. A duração é outra coisa de ler na partitura. E ela tem relação, como eu tinha dito, com o tempo que cada nota é executada ali dentro da música, tá? Então, aqui eu coloquei o que a gente chama de figuras de valores, tá? Podem ser positivas, elas representam os sons, ou elas podem ser negativas, representando os silêncios, né? Então, eu coloquei uma tabelinha com as figuras, os nomes das figuras e os silêncios, a gente chama de pausa, as pausas correspondentes a essas figuras, tá? Essa tabela que eu coloquei aí. Se quiser me interromper para fazer algum comentário, fica à vontade, tá? Eu tô falando. Fique à vontade, professor. Aqui, esse próximo slide, eu coloquei a duração relativa, né? Relativo. Então, eu coloquei o número que cada figura representaria. Deixa eu passar para o slide anterior, só para mostrar aqui as figuras. Isso. Aqui, esses números que eu coloquei abaixo, seria o número, tá? Então, o número que representaria a figura. Então, a semibreve seria número 1, a mínima, o número 2, a semínima, o número 4 e assim sucessivamente, tá? São os números que a gente vai representar as figuras. Isso é bom fazer um parênteses, porque na escola, nas bandas, geralmente se ensina que a semibreve vale 4 tempos, a mínima vale 2 tempos, semínima vale 1.
Uhum. Eu sempre deixo muito bem claro para eles, e eu falo isso para os professores, que esses valores, eles valem realmente 4 tempos, 2 ou 1, mas na fórmula de compasso, 4x4. Tá? Isso é muito importante. Uhum. A gente faz essa primeira abordagem para simplificar, para ficar mais fácil Sim. de entender. Mas o que a molecada tem que aprender, Uhum. tem que decorar de cara, esses números aqui de baixo. Semibreve 1, mínima 2, semínima 4, cocheia 8, semicocheia 16. Por quê? E assim por diante. Porque esses números vão ser extremamente essenciais na hora que vocês forem aprender fórmula de compasso. Se vocês saberem o significado desses números e ter na memória Uhum. de vocês isso, vocês vão ser capazes de entender e ler qualquer fórmula de compasso. Qualquer fórmula de compasso. Mas precisa ter Exatamente. decora esses números aqui. Esses números, mas não tem a ver aqui, não tem a Uhum. ver nada com velocidade, não, tem a ver com saber qual é o número que representa cada figura. E isso é muito importante. Só esse parênteses. Certo. Pode continuar, professora. Está me ouvindo? Agora eu tô. Não. Tava travado aqui, agora eu consegui escutar. Ok, podemos prosseguir, né? Sim. Aqui eu coloquei uma relação entre as notas, entre as figuras, desculpa, entre as figuras, a proporção delas. Então, eu tenho ali primeiro a semibreve, né? Então, a semibreve, como você falou, às vezes a gente ensina vale 4 tempos, né? Então, na verdade, não, né? Então, é legal decorar por esse número mesmo, tá? Então, a semibreve, ela é 1, ela vale 1 inteiro, ela vale inteiro, todo o inteiro. Depois, a gente tem a mínima, que ela vale o quê? Metade, tá? Então, ela vale uma semibreve dividida por 2, ao meio, ela vale uma metade, tá? Depois nós temos a semínima, que ela vale 1/4 da semibreve, porque ela vale metade da mínima. Então, ela vai se subdividindo em 2, né? Depois a gente tem a colcheia, que ela vale 1/8 da semibreve, porque ela vale metade da semínima. Depois nós temos a semi com metade da colcheia, então ela vale uma semibreve dividida em 16 pedacinhos. Depois a gente tem a fusa, que vale da semicolcheia, e depois a gente tem a semifusa, que vale metade da fusa, tá? Então ela vai se subdividindo em 2. Se você for ver a semibreve, ela vale 64 semifusas, né? Ou 32 fusas, 16 colcheias e assim por diante, tá? Então essa é a relação que existe entre uma figura e outra, tá? Aqui é uma outra fator aqui que também vai influenciar no ponto, ele é chamado de ponto de aumento. O que o ponto de aumento faz? Ele aumenta metade da nota, tá? Então, eu tenho aqui a primeira figura ali, que é uma semibreve. Se ela valer, se ela for pontuada, ela vale o inteiro e mais metade. Qual que é a metade da semibreve? É a mínima. Então, ela vale mais uma mínima, é uma semibreve pontuada. E assim funciona também para as outras figuras. Se eu tenho uma mínima pontuada, ela vai valer ela inteira e mais metadinha dela. A metade dela é a semínima. Então, a mínima pontuada, ela vai valer uma mínima mais uma semínima.
isso serve para todas as figuras. Eu coloquei só 3 exemplos aí, mas pode ser feita, tá? Então, ali a semínima também, ela pontuada, ela vale ela mais a metade dela, que é a colcheia, ok? Quer fazer algum comentário, alguma forma mais... Não, podemos seguir. Pode seguir, professor. Então, aqui, o compasso, tá? A gente divide essa música, essas durações em pequenas partes, tá? Que são chamadas de compasso, tá? Então, a música, ela tem um pulso, a gente vai dividir, separar elas. Na verdade, é uma organização, tá? Uma organização aí desse tempo da música. Essas barras que a gente costuma ver, ela divide a peça em compassos iguais, tá? Então, ela chama... Na ponta ali, tem uma barra dupla, um travessão duplo. Ele serve para marcar quando tem alguma mudança, ocorrência, ou seja, no tom da música. Então, ele tem várias funções aí dentro, mas ele quer dizer que é para voltar um pouco a atenção. Pode ser uma mudança na clave, ou pode ser, depende, pode ser indicar várias atenção ali, por isso que ele é um travessão duplo, tá? E esse travessão simples é o travessão que divide os compassos, divide a música em, tá? Embaixo eu coloquei Posso fazer um símbolo que parênteses a só gente vai ver em todas as notações também. Professora, só fazer um Por parênteses favor. aí. Pessoal, quem está lá no método, nós temos a barra dupla, um tracinho pretinho, mais grosso e um mais fininho, né? Aqui não tem esse travessão, tá? Mas não é que está errado. Na verdade, existe mesmo, e é exatamente o que a professora explicou para vocês. Quando tiver esse tracinho transparente, duplo, significa alguma coisa. O que significa? Significa ou que acabou uma frase, acabou uma sessão, ou acabou alguma, ou o compositor, o arranjador, ele está querendo indicar que há uma mudança de alguma coisa ali. Mas quando tiver o tracinho pretinho, mais grosso, significa que a música acabou, que nem a gente aprendeu na banda mesmo, né? Que lá no método que a gente usa, professor, a gente tem, eles aprendem logo nas primeiras aulas o que é barra dupla e barra de repetição, entendeu? Então, a gente usa bastante logo no início. Uhum. Só que não tem essa barra dupla transparente. Então, essa barra dupla transparente, quando aparecer na partitura para vocês, você já sabe, aqui ou acabou uma frase, ou o compositor está mudando, colocando alguma informação que seja diferente, que ele quer que você fique atento àquilo lá, tá? Não tem a ver exatamente com acabou a música. Acabou a música é barra dupla, uma pretinha mais grossinha e uma pretinha mais fininha. Uhum. É só isso, só. Pode continuar, professor. Tá. Aqui embaixo eu coloquei o que a gente chama de fórmula de compasso, né? Que é um sinal que a gente vai ver em toda a planilha de partitura, que ele indica qual que é o compasso, tá? Então, ali é a quantidade de tempo, o número de cima, e o número de baixo, que é o dominador, ele indica a qualidade. Então, qual é a figura? Você tinha falado, eles têm que guardar aquele número das figuras, né? Exatamente por isso aí que a gente tem que guardar o número das figuras, né? Aqui, qual que é a figura 4? A figura 4 é a semínima. Então, é a semínima que vai estar unidade de compasso aí. Com licença, deixa eu tomar um.
Tá. Aqui no slide seguinte, eu coloquei sobre o andamento, tá? O andamento, ele também influencia a leitura da duração, né? Então, ele que vai dizer quantas batidas por minuto, né? Ele que vai dar precisão, porque as figuras, elas dão uma duração relativa, né? O andamento é que ele vai dizer quantas sons têm que ser executados no determinado tempo, né? Então, ele pode ser dado com termos italianos, né? Que eu coloquei uma pequena tabela ali. Esse valor de batidas por minuto é uma referência, tá? Ele varia. Ok. Pode continuar, professor. Tá. A tela tá aparecendo? Obrigada. Então, aqui, essa tabelinha, como eu dizia, o andamento ele pode ser indicado na partitura por esses termos, que são palavras italianas. Então, na tabela ele tá dizendo mais ou menos a tradução do que seria do italiano, né? E uma referência de aproximadamente quantas batidas por minuto equivaleria a cada uma dessas palavras, tá? E a outra forma também que a gente pode encontrar na mão indicando o número de batidas por minuto que a figura equivale. Então, eu coloquei um exemplo, por exemplo, a semínima ali equivaleria a 120 batidas por minuto, tá? Então, quer dizer que 120 semínimas, 1 minuto de música, tá? É uma referência para a gente ter uma precisão maior do andamento. A intensidade na partitura, ela também por símbolos, que também vêm também das palavras italiano, tá? Então, eu coloquei também uma tabela. A parte de baixo são as intensidades mais menores, os mais fracos, né? Seria uma média, assim, entre o piano, seria mais ou menos uma média, e depois ela vai ficando mais forte ou menor da expressão que o compositor quer colocar ali de intensidade, tá? Não tem um valor exato. Você fala, mas o piano tem que ser quantos decibéis? Não existe, tá? Então, é uma questão mais de você ir comparando. Você tem uma referência ali, forte o piano, e depois o pianíssimo seria um pouco mais fraco que o piano, e o pianissíssimo um pouco menos, e assim por diante, tá? Umas das referências ali. Outros sinais de dinâmica que a gente pode encontrar também é o crescendo e o diminuindo, que quer dizer para ir o volume progressivamente ou diminuindo progressivamente essa intensidade aos poucos, e o passando, né, que seria para de forma abrupta aumentar a intensidade na execução da música. Aí é questão realmente, não tem uma regra, um número certo, quanto que eu tenho que aumentar, conforme eu ouvindo. Aqui no fim, eu coloquei, tinha comentado do travessão da barra final, que eles já conheciam, né? Aqui eu coloquei alguns símbolos que a gente pode encontrar na notação, que ajudariam a gente no que a gente diria no mapa da música, né? Como que a gente faz, onde que a gente toca agora, onde a gente vai, onde a gente volta, tá? Então, vou explicar rapidamente. Aqui em cima, também são palavras italianas, né? O dal segno e o dal capo. Quer dizer que é da marca, do segno, né? Que seria esse outro símbolo que está aí do lado, que seria para você executar a partir desse símbolo, tá? E o dia do começo, tá? A outra, esse signo ele é usado junto com o dal segno, né? Então, para indicar de onde que deve voltar a partir a música.
E o outro símbolo que está aí por último, que é o coda, né? Ele serve também como uma marca de referência. Ele é usado junto com o dalsegno e com o da capo. Então, dalsegno ao coda. Então, eu tenho que tocar da onde? Desse símbolozinho do segno até do coda. Com o da capo também dá para usar. Da capo ao coda. Então, serve como uma marcação, tá? Aqui embaixo tem o símbolo, esse símbolo que indica que é para voltar, também a palavra italiana, ritornello, que é para eu estou executando a música, quando eu vejo esse símbolo, eu volto onde está o começo do símbolo, tá? Então, executa até onde tem a barra e para onde está. A outra que é a barra final, né, que já foi comentada ali em cima, que é quando finaliza a peça, a música, acabou essa barra. E esses outros símbolos que estão aí são as chaves de volta, né? A música está sendo executada. Aí ela tem essa chave, da primeira vez que for feita, ela vai ser tocada no 1. Da segunda vez, não seria mais aquele compasso que está marcado pelo 1, ou pode ser marcado um compasso ou vários compassos. Seria onde está marcando a chave. Seria diferente. Você deixa de executar o 1 para executar o 2. Não sei se ficou bem claro, acho que numa partitura é mais fácil do que explicar solto assim, mas acho que deu para entender, né? Acho que sim, deu para entender. Galerinha, vocês viram que é bastante informação que a gente tem que aprender, né? Mas é fácil, porque na prática a gente vai executando e vai aprendendo isso de uma forma que fica tão natural que você nem pensa mais para fazer. Você simplesmente executa. Bom, professora, eu quero agradecer aí a sua aula. Eu acho que foi bem esclarecedora. A gente pôde aproveitar aí bastante informação. O pessoal pode rever esses vídeos, obviamente, se tiver alguma dúvida. E eu vou deixar nos links aí, alguns links para vocês aí, para os alunos, complementar a informação que foi passada hoje da professora. Porque tem várias informações assim que a gente não aprofundou sobre esses assuntos porque não é o nosso interesse agora. É fazer um apanhado geral para que vocês possam ter uma noção que existe essas informações e que essas informações são bem importantes. Então, professora Lívia, muito obrigado pela sua aula. Foi uma aula, excelente aula, vai ser muito enriquecedora para os alunos e boa sorte aí para a gente aí, que a gente possa estar retornando o quanto antes, né, para a sala de aula. Eu sei que todos os professores estão ansiosos aí para estar trabalhando e desenvolvendo aí nossos projetos com os alunos, tá? Muito obrigado, professora, pela aula. E se quiser deixar uma mensagem final para os alunos aí, fique à vontade. Eu que te agradeço pela oportunidade e eu estou muito ansiosa realmente para começar o trabalho. Estou muito feliz de participar da família da Orquestra Sinfônica. Obrigada. Então, galerinha, fiquem ligados aí nas próximas aulas aí. A gente vai estar sempre preparando uma aula para vocês aí com carinho. Tenham um ótimo dia aí, uma excelente semana. Abraço a todos. Até tchau.